nightmare at Jonestown left more than 900 members of the People's Temple dead. In Guyana, a California congressman, 3 American journalists, and a woman were gunned down, murdered by a gang of fanatics. Without me, life has no meaning. Este foi o vídeo que mais me deu trabalho de fazer aqui no canal. Espero que gostem. Olá a todos, eu sou o TRS e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou-vos falar de um culto que marcou a história. Jonestown. O nome carrega consigo uma das maiores tragédias do século XX. Mas antes de falar do culto e sobre o que ele era, nós vamos ter de perceber primeiro quem era o criador. Jim Jones nasceu a 13 de maio de 1931, em Indiana, nos Estados Unidos, numa família muito pobre que foi muito afetada pela Great Depression. Para quem não sabe, a Great Depression foi uma crise económica global que fez com que muitos países, especialmente os Estados Unidos, ficassem sem dinheiro e sem empregos. For the majority, it means the interminable line outside factory gates, desperately hoping for a job that rarely comes. It means hunger and the march of the unemployed in the nation's capital. E as pessoas aqui andavam de cidade em cidade à procura de uma vida melhor. E a família de Jim acabou por ficar em Lynn, Indiana. A infância de Jim não foi fácil, mas com o passar dos anos os Estados Unidos foram melhorando. E agora com 20 anos ele começou a perceber que o mundo já não era o mesmo. Na sua infância ele não tinha comida ou dinheiro, mas agora, na sua vida adulta, os Estados Unidos eram um país rico e consumista. Exatamente o contrário do que ele viveu na infância. E como ele acreditava bastante no comunismo e na igualdade social, ele decidiu entrar no Partido Comunista de Indiana. Mas isso não durou muito tempo, porque naquela altura havia uma grande perseguição a pessoas e partidos comunistas, e então ele decidiu sair e tornar-se um pastor de uma igreja metodista. Algo que durou apenas 3 anos, pois a igreja era contra a mistura de raças, algo que era contra os princípios de Jim. Ele parece que não se encaixava em lado nenhum e isso começou a deixá-lo revoltado. Ele já estava farto de ser perseguido e censurado, então ele próprio decide criar um espaço onde ele possa falar sobre as suas crenças livremente. People Temple Full Gospel Church. Jim tinha feito algo inovador, uma igreja progressista que acolhia pessoas de todas as raças, sem as discriminar. E esta igreja tinha algo um pouco diferente das outras. Sessões de cura a meio das missas. Things just blur to you. It's true. Give that little sweetheart a little bit of love. Peace. Take your glasses off. We've seen Sister Brown here who was blind, totally healed. It could be hysterical blindness, whatever. We're not concerned. She was blind and could not see. Now, I'm going to hold up some fingers. You concentrate hard. I love you. The people love you. And most importantly, Christ loves you. What do you see? How many fingers? 3. One finger. One finger. You don't even need your glasses, child. Pá, ridículo. Vamos parar aqui um bocado e analisar isto. As sessões de cura são um truque muito conhecido e usado por cultos para controlar as pessoas mais vulneráveis. As pessoas que se submetem a essas sessões, elas começam a ver o seu líder como um próprio Deus, capaz de as curar. E isso acaba por criar uma dependência emocional ao seu líder. Os membros do culto estavam cada vez mais dependentes de Jim, que ia ganhando cada vez mais fama. E em 1970, a igreja dele já contava com mais de 3.000 membros. E nesse mesmo ano, o Jim decide mudar a igreja para São Francisco, afirmando que Indianópolis não era progressista o suficiente para abrigar o seu povo. Este culto estava a crescer, estava a abrir cada vez mais igrejas e isso começou a atrair atenção, não de novos membros, mas de pessoas de fora. Vários rumores começaram a circular sobre os comportamentos rígidos de Jim enquanto líder, desde supostamente agredir os membros do culto, até dizer às pessoas para venderem as suas posses para darem dinheiro ao culto. Quem estava por fora do culto sabia do passado comunista do Jim e ele estava cada vez mais a ser perseguido e criticado pela mídia, e ele sabia que tinha de arranjar uma maneira de escapar a isso. Então, ele decidiu mudar o culto para outro país, na esperança de desaparecer do mapa e escapar aos olhos da mídia. E depois de várias opções, eles acabaram por ir para Guiana, um país socialista que disse que os podia acolher. E assim, centenas de pessoas saíram dos Estados Unidos em direção a Jonestown.
Com a chegada à Guiana, o nome do culto mudou e passou a chamar-se The People's Temple Agricultural Project. Esta utopia socialista, como era descrita por Jim, tinha tudo para resultar. Eles tinham alimento, água, não havia controle de nenhum governo sobre eles, não havia mídia e, o mais importante, não havia como ninguém escapar de lá, porque o Jim ficou com os passaportes de todos os membros do culto. Jim era agora a única fonte de apoio emocional ou espiritual e, o mais importante, ele era a única fonte de conhecimento que existia nesta sociedade isolada. Em Johnstown, as pessoas trabalhavam cerca de 12 horas por dia, 6 dias por semana. E mesmo depois de um dia de trabalho, elas eram obrigadas a assistir vídeos de propaganda soviética. E a discurso de Jim, onde ele falava das suas ideias comunistas. Em Johnstown, quem tinha filhos também não os via muito, porque as crianças ou iam trabalhar ou iam para a escola, onde tomavam conta delas. E em relação à comida, eles mesmo trabalhando 12 horas, eles não eram autossuficientes. E tinham de importar muitas coisas de fora. E em muitas ocasiões, a única coisa que era servida eram feijões e arroz. Outra coisa que era comum era ver guardas armados em Johnstown. Esta sociedade, além de estar isolada, estava completamente fechada. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair. E se tu tentasses fugir, tu eras injetado com drogas como forma de tratamento. Aqui não se sabe bem ao certo com o que é que eles injetavam as pessoas, mas foram encontradas milhares de doses de antidepressivos que seriam usados para acalmar e controlar mais facilmente a população. Mas mesmo com tantas coisas negativas como trabalhar 12 horas por dia e passar fome, as pessoas não queriam sair de lá. Are you happy here? Oh, I should say I am. I've never been any happier in my life. You want to stay? Definitely. I certainly do. E mesmo que elas quisessem sair, elas acreditavam que podiam. And you? I wouldn't want to leave here because I have, it's really nice here, and I have, got a good education here and got a lot of friends here. I like it here a lot. Some people have said they couldn't leave if they wanted to. Do you think you could? Yeah, if I really wanted to, I'm free to go. If I was really wanted to, I'll be able to free to go. Mas Johnstown não era só trabalho e passar fome. Também havia festas e eventos, como por exemplo o White Night Rehearsal, que traduzido à letra fica o ensaio da Noite Branca. E isto era um evento que acontecia em algumas noites em que Jim dava uma bebida aos membros do culto e depois deles beberem ele dizia que passados 40 minutos eles iam todos morrer porque a bebida tinha veneno. Mas como o nome indica, isto era apenas um ensaio. Isto era um exercício para ensinar as pessoas a confiarem no Jim. E quando ele começou a fazer isto, obviamente ele deixou muita gente traumatizada e as pessoas começaram a querer sair de Johnstown. Mas Jim, quando começou a ouvir estes rumores, não ficou nada feliz e disse a toda a gente que se ouvissem alguém a falar de fugir ou alguém a tentar fugir, deviam denunciar essa pessoa. A população de Johnstown não podia confiar em ninguém. Eles não podiam confiar no seu melhor amigo, nos seus filhos e nem sequer nos seus pais. A única pessoa em quem podiam confiar era no Jim, nos seus ensinamentos e nas suas ideias. Johnstown estava completamente dominado por uma ditadura e ninguém podia sair de lá. You had to decide that you were ready to die when you left the church. Mas mesmo com tanto controle, houve gente que conseguiu escapar. Concerned Relatives foi um grupo criado por duas pessoas que estavam agora nos Estados Unidos e que estavam a tentar ganhar a atenção das autoridades para expor o culto e as violações dos direitos humanos que aconteciam por lá, como por exemplo censura, ameaças e proibir os pais de ver os próprios filhos. A mídia estava outra vez a cair em cima de Jim, mas desta vez ele tinha um plano diferente. Ele, em vez de fugir, contratou um investigador privado para fazer propaganda e dizer que não se passava nada em Johnstown. They're told that this person wants to leave. The American embassy and the first consul, who I believe is related to the Central Intelligence Agency, goes there with a car, has an individual meeting with the individual involved, and says, here's a car, there's no one to stop you. If you like, come in the car, we will drive you back. We have a plane waiting, we'll fly you to Georgetown, there's a ticket, and we'll pay for your flight right back to your home, and no one can stop us. Do you want to go? And they say, no, I don't want to go. Ninguém acreditou no que este homem disse, então estas afirmações de pouco ou nada serviram e passado pouco tempo, Leo Ryan, um congressista americano, chegou-se à frente com um grupo de cerca de 20 pessoas e foi investigar pessoalmente o que se passava em Johnstown. E no dia 17 de novembro de 1978, eles foram para Johnstown. Quando lá chegaram, eles foram recebidos com um jantar e entretenimento.
e deixaram o Leo Ryan apresentar-se ao povo de Jim. This is a congressional inquiry, and I think that all of you know that I'm here to find out more about questions that have been raised about your operation here. But I can tell you right now that from the few conversations I've had with some of the folks here already this evening, that whatever the comments are, there are some people here who believe that this is the best thing that ever happened to them in their whole life. Dentro de Johnstown, os repórteres estavam completamente proibidos de andar sozinhos e estavam sempre acompanhados por guardas. Mas mesmo com este controle todo por parte de Jim e dos seus guardas, houve gente que conseguiu chegar ao pé dos repórteres e entregar cartas. Cartas com pedidos de ajuda, de pessoas que diziam que estavam em Johnstown contra a sua própria vontade. Last night, someone came and passed me this note. Doesn't it concern you, though, that this man, for whatever reason, one of the people in your group... People play games, friend. They lie. What can I do about liars? Are you people going to leave us? I just beg you, please leave us. Aqui não há muita informação sobre o que se passou entre Jim e o Leo Ryan, mas sabe-se que, por causa das pessoas estarem a dar estas cartas, o Leo Ryan e a sua equipa foram convidados a sair. Então a equipa juntou-se e disse a toda a comunidade que se eles quisessem voltar para os Estados Unidos, eles podiam ir com eles. E no dia a seguir, cerca de 20 pessoas fizeram as malas e foram em carros em direção à pista de descolagem, prontas para sair de Johnstown. Inicialmente eles iriam todos em uma avioneta de 19 lugares, mas como agora eles eram mais de 40 pessoas, eles atrasaram o voo para pedir uma segunda avioneta e poderem sair todos ao mesmo tempo. E no meio desta gente toda ia um homem chamado Larry Layton. Algo muito estranho, porque o Larry era um dos membros mais importantes do culto e um dos mais fiéis a Jim, mas ele estava ali por uma razão diferente dos outros. E quando as avionetas iam partir, um trator entrou no meio da pista e vários membros do culto começaram a disparar contra os desertores e jornalistas. E o Larry, aquele membro que eu vos falei, ele conseguiu entrar num avião com uma arma e começou a disparar em toda a gente. Neste tiroteio morreu a pessoa que conseguiu fazer este vídeo, o Leo Ryan e mais 3 pessoas. No meio desta confusão toda, as pessoas começaram a fugir para a floresta e os pilotos conseguiram roubar uma avioneta que estava lá na pista e fugiram, deixando toda a gente para trás. Em Johnstown ainda ninguém sabia do atentado, tirando o Jim e os seus seguidores mais chegados. E por esta altura, eles estavam na cozinha a preparar um mix de Flavor Aid e cianeto de potássio. Uma bebida que para mais de 900 pessoas ia ser a última que iam beber. E quando acabaram de preparar tudo, o Jim decidiu chamar toda a gente ao pavilhão principal, onde normalmente faziam as reuniões de grupo, e quando estavam lá todos, ele decide fazer mais uma White Night Rehearsal, mas desta vez não ia ser um ensaio. E agora eu vou-vos mostrar a última gravação feita por Jim enquanto ele tentava convencer as pessoas a tomar esta bebida. O áudio a seguir tem mais de 40 minutos e é um bocado perturbador. Vocês vão ouvir provavelmente pessoas e crianças a gritar e chorar. Eu vou tentar cortar estas partes ao máximo, mas se mesmo assim tu não quiseres ouvir, passa aqui para este minuto. How very much I've loved you. How very much I've tried my best to give you the good life. But in spite of all of that I've tried, a handful of our people, with their lies, have made our life impossible. If we can't live in peace, then let's die in peace. We've been so betrayed. We have been so terribly betrayed. What's going to happen here in a matter of a few minutes is that one of those people on that plane is going to shoot the pilot. I know that. I didn't plan it, but I know it's going to happen. So my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion and step over quietly, because we are not committing. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone, and there's no way we can survive. Eu vou-vos agora só dar algum contexto para vocês perceberem a conversa que vem a seguir. Lembram-se quando eu vos disse que o Jim mostrava vários vídeos de propaganda soviética aos seus seguidores? Ele também dizia que tinha pessoas na Rússia que em uma situação de emergência os podiam acolher. E a conversa que vocês vão ouvir a seguir é entre a Christine, que era um dos membros do culto mais importantes, e o Jim. E é ela a tentar convencer o Jim a levá-los para a Rússia. Yes, Christine. Is it too late for Russia? Here's why it's too late for Russia. They killed. They started to kill. That's why it makes it too late for Russia. Well, I said let's make an airlift to Russia. That's what I say. I don't think nothing is impossible. Well, how are we going to believe it? How are you going to airlift to Russia?
want your life in my hand, but I'm going to tell you, Christine, without me, life has no meaning. I'm the best friend you'll ever have. You'll regret it this very day if you don't die. You'll regret it if you don't. You'll regret it. We're all ready to go. If you tell us we have to give our now, we're ready. I'm pretty sure all the rest of the sisters and brothers are with me. Lay down your life with dignity. Don't lay down with tears and agony. Hurry, hurry, my children, hurry. Quickly, 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 quickly. We didn't commit suicide. We committed an act of revolutionary suicide, protesting the conditions of an inhumane world. E estas foram as últimas palavras gravadas de Jim Jones. O nível de lavagem cerebral é ridículo. E a escolha de palavras dele também é muito inteligente. Ele só dá duas opções ao culto: morrer com dignidade agora ou morrer torturado pelos americanos quando eles chegassem. Ele dá a entender a todas as pessoas do culto que a única saída para esta situação é a morte. Ele é tão egoísta que ele, em vez de morrer sozinho ou ir preso, ele prefere levar toda a gente do culto com ele. Mas felizmente houve gente que não se deixou levar e sobreviveu para contar a história. Aqui não se sabe ao certo o número de sobreviventes porque isto era uma sociedade muito isolada e não havia documentação nenhuma, então o número de sobreviventes pode ir desde 6 pessoas até 80. Há relatos de pessoas que se esconderam no meio dos corpos, pessoas que se esconderam debaixo da cama e pessoas que fugiram para a floresta, como é o caso de Clayton. I would say a lot of people didn't want to die. They were just sitting there, frightened, afraid. Jim Jones was continually saying, hurry, hurry, we must all do this, we must all die, we must die with dignity. I seen one in one case, she struggled pretty hard because she didn't want to die. They injected her in the arm. How did you get out of it? I managed to slip through one of the guards. Did you hear any shooting? I heard shooting later when I was in the bush. How much? I heard 5 or 6 shots. That's all? E um destes tiros foi o de Jim Jones na própria cabeça. 22 horas depois, chega um avião para resgatar a equipa de jornalistas que tinha sido deixada para trás. Chegou também um médico, literalmente só um médico, que teve de analisar mais de 200 corpos e diz que mais de 70 pessoas tinham marcas de seringas, ou seja, quem não bebeu o veneno foi injetado com ele, como disse o Clayton. Foram também encontradas várias cartas de despedida nas roupas das pessoas e eu vou só aqui ler uma que resume muito bem a lavagem cerebral que foi feita neste culto. Nós morremos porque vocês não nos deixaram viver em paz. As pessoas foram obrigadas a morrer por Jim Jones e mesmo assim eles estavam a culpar os americanos. No total, 909 pessoas perderam a vida neste evento que ficou na história como o maior coletivo de todos os tempos. A ideia inicial era enterrar as pessoas em Guiana, mas o governo não autorizou, então começou uma operação gigante para levar os corpos de volta aos Estados Unidos. Os corpos foram recolhidos pelos militares e muitos dos corpos tiveram de ir apretados para caberem 2 pessoas em um só caixão. Muitos cemitérios não quiseram aceitar os corpos porque eles tinham receio que isso atraísse membros antigos do culto, até que o cemitério de Evergreen, em Oakland, Califórnia, aceitou. E fizeram um túmulo coletivo que está lá até hoje, com centenas de pessoas enterradas. E pronto, foi este o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste mini documentário. Se vocês gostarem deste tipo de conteúdo, já sabem, subscrevam. Obrigado a quem chegou até aqui. Eu sou o TRS e vejo-vos no próximo vídeo.